Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes pede a prisão preventiva da deputada federal condenada Carla Zambelli, que foi para os Estados Unidos. Pesquisa mostra pior índice desde o início do governo Lula, com 57% de desaprovação dos entrevistados. Presidente do Banco Central lança oficialmente o Pix automático, que deverá beneficiar 60 milhões de brasileiros. Passageiros do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, enfrentam longas filas por causa da operação padrão dos auditores da Receita. Brasil bate recorde de transplantes, mas quase 78 mil pessoas continuam à espera de um órgão. Distribuição de comida é cancelada na faixa de Gaza, no mesmo dia em que os Estados Unidos vetam na ONU cessar-fogo entre Israel e Hamas. Número de nascimentos no Japão cai para apenas 700 mil no período de um ano, em um país com uma população cada vez mais idosa. E arqueólogos brasileiros apresentam o que está sendo apontado como o tataravô dos dinossauros. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República e decretou a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, do Partido Liberal por São Paulo. A deputada anunciou ter deixado o Brasil com destino à Itália, após ser condenada a 10 anos de prisão pelo STF. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão da deputada federal Carla Zambelli. O ministro de Alexandre de Moraes atendeu a um pedido e decretou a prisão da deputada. Na decisão, o ministro Alexandre apontou que a deputada se evadiu do país para se furtar à aplicação da lei penal. Destacou o risco concreto de reiteração criminosa, já que mesmo após a condenação, ela afirmou publicamente sua intenção de continuar propagando informações falsas sobre o sistema eleitoral e atacando instituições democráticas. A medida ocorre após a parlamentar anunciar publicamente que deixou o Brasil com destino à Itália, após sua condenação imposta pela Corte. Carla Zambelli foi sentenciada a 10 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de multa pelos crimes de invasão qualificada de sistema informático e falsidade ideológica, relacionados à inserção de documentos falsos nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A deputada Carla Zambelli tem cidadania italiana e já declarou que pretende usar esse status para evitar a extradição. Agora a Procuradoria-Geral da República quer pedir minha prisão. Só tem um detalhe. O deputado federal não pode ser preso a não ser em flagrante delito em um caso que seja não afiançável. Não é um crime inafiançável que eles estão me acusando de eu ter cometido injustamente. E também não estou sendo presa em flagrante. Então essa é uma prisão inconstitucional. Mais uma vez o STF, a Procuradoria-Geral da República, tentando encair em algo inconstitucional. Vão rasgar nossa Constituição de novo? Além da prisão preventiva, o ministro Alexandre de Moraes determinou a inclusão do nome de Carla Zambelli na difusão vermelha da Interpol, o que autoriza sua prisão em qualquer país e eventual extradição. Também ordenou o bloqueio de todos os passaportes da deputada, inclusive o diplomático, bem como de seus bens, contas bancárias, investimentos, veículos, imóveis, embarcações e aeronaves. As medidas visam garantir o pagamento das multas e a reparação dos danos, cujo valor mínimo foi fixado em R$2 milhões. Além disso, a Câmara dos Deputados será notificada para bloquear salários e quaisquer verbas destinadas a parlamentar, redirecionando os valores ao pagamento integral da multa.
O ministro do STF também determinou ainda o bloqueio de todas as redes sociais utilizadas por ela. O deputado italiano Angelo Bonelli cobrou cooperação entre o governo da Itália para viabilizar a extradição da deputada federal Carla Zambelli para o Brasil e a Interpol, caso ela esteja em solo italiano. O deputado italiano, por sua vez, pediu que o governo italiano respeite o tratado de extradição firmado com o Brasil em 1989. Oggi apresentei una pregunta urgente ao governo italiano, ao ministro Piantedosi, Interior, e ao ministro Tajani, Relações Exteriores, para saber se o governo italiano pretende colaborar com o Brasil e a Interpol implementando o acordo de cooperação judiciária entre Itália e Brasil em matéria de extradição. Não se pode usar a cidadania italiana para escapar de uma condenação. A Itália, portanto, corre o risco de se tornar um paraíso para gente condenada. Aguardamos uma resposta clara do governo italiano em caso que pretenda extraditar Carla Zambelli para o Brasil. A defesa da deputada federal Carla Zambelli recorreu da condenação por meio de embargos de declaração que foram incluídos na pauta de julgamentos da primeira turma, na sessão virtual que se inicia na próxima sexta-feira. Piorou a avaliação do atual governo. Segundo a pesquisa Quaest divulgada hoje, o atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está agradando. Os dados da série mostram uma tendência de piora na avaliação do governo desde o fim de 2023. Em dezembro, a taxa de rejeição era de 31%, subindo para 37% em janeiro e agora atingindo os 43%. A pesquisa também mediu a aprovação direta ao governo. 57% dos entrevistados disseram desaprovar a gestão de Lula, enquanto 40% afirmaram aprová-la. Os dados indicam uma ligeira oscilação negativa em comparação com março, quando o índice de desaprovação era de 56% e o de aprovação, 41%. Os níveis de rejeição variam por região e grupo social. No Sudeste, a desaprovação chega a 64% e entre o público evangélico atinge 66%. Outro aspecto investigado foi a percepção sobre a direção do país. Para 61% dos entrevistados, o Brasil está seguindo na direção errada. Apenas 32% acreditam que o país caminha na direção certa. Ao comparar os atuais resultados com o governo anterior, 44% dos entrevistados consideram que a gestão de Lula é pior que a de Jair Bolsonaro, enquanto 40% acreditam que é melhor. A crise envolvendo o INSS também foi abordada diretamente no levantamento. 8 em cada 10 entrevistados, ou 80%, afirmaram ter tomado conhecimento do caso. Quando perguntados de forma espontânea sobre quem consideram responsável pelos desvios nas aposentadorias, 31% mencionaram o governo Lula, 14% responsabilizaram o próprio INSS, 8% culparam entidades que teriam fraudado assinaturas e outros 8% atribuíram a responsabilidade ao governo anterior. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de maio e 1º de junho, realizou mais de 2.000 entrevistas em 120 municípios. Esta é a primeira rodada da Genial Quest após a revelação do escândalo envolvendo o INSS em abril, que expôs um esquema de descontos indevidos em aposentadorias. O caso, que passou a ser usado como pauta frequente pela oposição, tem sido apontado como um fator que pode ter impactado negativamente a imagem do governo. O presidente Lula está na França, onde pretende fechar novos acordos econômicos, como insistir na aprovação da parceria da União Europeia com o Mercosul. Mas antes dele chegar, já houve protestos. Profissionais do setor agrícola e deputados pediram ao presidente da França que continue com a pressão sobre o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, um dia antes da chegada do presidente Lula a Paris. A França lidera um grupo de países europeus que relutam em assinar o tratado, mas a pressão cresce no bloco para a assinatura do pacto, como uma medida para aliviar o impacto da guerra comercial desencadeada pelas tarifas de Donald Trump. O presidente da Associação Francesa de Produtores de Carne, Interbev, afirmou que a visita de Lula não
deve mudar o rumo. Para o dirigente deste simbólico setor francês, Macron deveria aproveitar a oportunidade para expressar firmeza e reafirmar o compromisso com o comércio internacional, baseado em regras justas e sustentáveis. A Comissão Europeia, que negocia em nome da União Europeia, chegou a um acordo comercial em dezembro com o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, ainda que precise definir qual mecanismo vai adotar para aprovação e ratificação pelo lado europeu. Se for confirmado, a União Europeia vai poder exportar mais facilmente carros, máquinas e produtos farmacêuticos, enquanto o bloco sul-americano vai conseguir exportar mais carne, açúcar, soja, mel e outros produtos agrícolas para a Europa. A França enfrenta forte oposição do setor agrícola, que tem sido protagonista de fortes mobilizações nos últimos anos e exige que as exportações do Mercosul atendam aos mesmos padrões de produção da União Europeia. E a seguir, o presidente do Banco Central lança oficialmente o Pix automático, que deverá beneficiar 60 milhões de brasileiros. E passageiros do aeroporto do Galeão, no Rio, enfrentam longas filas por causa da operação padrão dos auditores da Receita. O Pix automático foi lançado oficialmente hoje, um mecanismo parecido com o débito automático já conhecido pelos clientes dos bancos, mas que deverá ampliar a facilidade para 60 milhões de brasileiros. O Banco Central lançou oficialmente o Pix automático, nova funcionalidade do sistema de pagamentos instantâneos que permitirá o agendamento de pagamentos recorrentes. A ferramenta passa a operar nacionalmente a partir de 16 de junho e tem como objetivo ampliar o acesso a serviços financeiros e reduzir os custos às cobranças periódicas. Com o Pix automático, será possível realizar pagamentos de contas como água, luz, telefone, mensalidades escolares, academias e serviços de assinatura com apenas uma autorização prévia do usuário. Diferente do débito automático tradicional, que depende de convênios específicos entre empresas e bancos, o novo recurso poderá ser utilizado em qualquer instituição financeira participante do sistema Pix, incluindo fintechs, cooperativas e instituições de pagamento. Durante o evento de lançamento realizado em São Paulo, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, destacou que a nova ferramenta democratiza o acesso a pagamentos programados e traz benefícios tanto para consumidores quanto para empresas. Ele enfatizou que mais de 60 milhões de brasileiros que não possuem cartão de crédito poderão usufruir de conveniências anteriormente restritas a usuários desse tipo de pagamento. De que 60 milhões de pessoas que hoje não têm um cartão de crédito vão poder ter acesso a uma série de serviços ou a uma série de facilidades, mas não só a facilidade daquele serviço que ela já tem acesso, mas serviços que ela não tinha acesso por não ter uma modalidade de contratação desse jeito. E quem tem um cartão de crédito pode fazer, vai ter também uma série de conveniências. Todas as instituições financeiras que oferecem o Pix, sejam para pessoas físicas ou jurídicas, deverão disponibilizar a nova funcionalidade. Para as empresas, a adesão ao Pix automático será opcional e poderá ocorrer de forma gradual. Para que a cobrança recorrente funcione, a empresa precisa inicialmente liberar a modalidade junto à instituição financeira. Segundo o Banco Central, 80% das empresas e 90% das pessoas físicas no Brasil já utilizam o Pix, número que reflete o alto nível de aceitação da ferramenta. Galípolo também mencionou que o interesse internacional pela tecnologia brasileira tem sido crescente, com autoridades monetárias de diversos países solicitando apoio para replicar o modelo. Mas hoje em dia falam mais de Pix quando eu viajo do que de futebol ou de qualquer outra coisa. Você é do país do Pix, E é admirado por diversas outras autoridades monetárias e a demanda que nós sofremos do ponto de vista de outras autoridades monetárias para tentar fazer convênios com o Banco Central para que a gente possa ajudar na transferência de tecnologia é inacreditável. A gente tem uma fila que a gente nem consegue atender. A nova funcionalidade está sendo testada por empresas que participam do projeto piloto coordenado pelo Banco Central. A Sabesp afirmou que pretende oferecer a opção já no dia 16 de junho, dependendo da conclusão dos testes operacionais. O Pix automático permitirá que o cliente defina limites de valor para cada pagamento e acompanhe os agendamentos pelo aplicativo do banco. Caso não haja saldo suficiente, serão feitas até 3 tentativas de cobrança ao longo de 7 dias, com notificações ao usuário. A estrutura aberta da funcionalidade deve beneficiar especialmente pequenos negócios que não possuem convênios com grandes instituições financeiras. A expectativa do setor é que o Pix automático reduza a inadimplência e aumente a eficiência das cobranças, especialmente diante dos custos elevados e limitações operacionais do débito automático tradicional.
A adesão ao Pix automático poderá ser cancelada a qualquer momento e os usuários terão até a véspera da cobrança para revisar ou suspender o pagamento agendado. De acordo com dados divulgados por bancos que já testaram a modalidade, o pagamento de contas recorrentes aumentou em até 30% com o uso da ferramenta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou mais uma vez o presidente do Banco Central do país. Jerome Powell está sendo apontado como o principal responsável pelos resultados ruins da economia americana. Hoje saíram novos números. As empresas privadas nos Estados Unidos criaram menos vagas em maio do que o projetado por analistas de mercado. No mês passado, foram criados 37 mil empregos no setor privado. Em abril, foram 60 mil. Analistas esperavam 110 mil novos postos de trabalho, segundo o consenso publicado pelo MarketWatch. O número de empregos criados em maio é o mais baixo desde março de 2023. Trump, que prometeu tornar os Estados Unidos mais ricos e prósperos do que nunca, reagiu rapidamente em sua plataforma Truth Social. O republicano pressionou o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, a reduzir as taxas de juros. Powell agora deve baixar a taxa, escreveu Trump, voltando a apelidá-lo de Senhor Tarde Demais e classificando como incompreensível o fato de o Banco Central manter a taxa básica, enquanto outros bancos centrais tendem a reduzi-la. Embora o Banco Central americano tenha começado a cortar as taxas de juros, a autoridade monetária tem demonstrado foco em evitar uma escalada dos preços. Uma redução das taxas de juros poderia dar um impulso à economia norte-americana, atingida pela guerra comercial global desencadeada por Trump. No mercado financeiro do Brasil, o que falou mais alto para o fechamento dos negócios foi a indecisão do governo em relação ao ajuste das contas, através do aumento do imposto sobre operações financeiras. Pesou também a forte queda das ações da Petrobras. O dólar subiu 0,17% e terminou o dia cotado em R$ 5,64. E a Bolsa de Valores caiu 0,4%, aos 137.002 pontos. O IBAMA marcou para amanhã uma vistoria da sonda contratada pela Petrobras, que deverá ser utilizada na perfuração de um bloco na bacia da Foz do Amazonas. Depois da visita dos técnicos, a empresa vai aguardar a autorização para obter a licença para explorar petróleo no local. Segundo a estatal, se a perfuração na margem equatorial for liberada, será respeitando os mais rigorosos padrões de segurança. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse nesta quarta-feira que o foco de gripe aviária em Montenegro, no Rio Grande do Sul, foi contido e que a doença não se espalhou para fora da granja. O caso em Montenegro aconteceu há 3 semanas e foi o primeiro a ser registrado em uma granja comercial no país. A gripe aviária chegou ao Brasil em 2023 e até maio deste ano só havia atingido aves silvestres e de criação doméstica. Esse vazio sanitário corresponde aos 28 dias que começaram a ser contados no dia seguinte ao término da desinfecção da granja em Montenegro e que correspondem ao ciclo do vírus. O prazo termina no próximo dia 18. Se até lá não se confirmar um novo caso, o Brasil poderá se declarar livre da gripe aviária e negociar o fim dos embargos que países impuseram ao frango. O Ministério informou que há um novo caso suspeito de H5N1, o vírus causador da doença, em uma granja comercial que está sendo investigado em Teutônia, no Rio Grande do Sul, que fica a 50 quilômetros de Montenegro. Outras 3 suspeitas de gripe aviária em granjas comerciais que surgiram após o foco em Montenegro foram descartadas. Elas estavam localizadas em Ipumirim, Santa Catarina, Aguiarnópolis, no Tocantins, e Antagorda, no Rio Grande do Sul. A regionalização, como disse, ela vem diminuindo, ela vem fechando a restrição. Quem declarou restrição ao Brasil todo, a gente negocia para fechar só o estado do Rio Grande do Sul. Posteriormente, que feche o raio de 10 quilômetros. E depois, por último, o município de Montenegro. Quem já está restrito só ao Rio Grande do Sul, a gente pede na negociação que restrinja ao raio. E depois o município. Você vai fechando
e diminuir a restrição para a volta da normalidade. A resposta final de quanto tempo demora ou quando a expectativa é o mais breve possível. Eu queria que fosse a partir do 28º dia, quando o Brasil novamente se autodeclarar livre de gripe aviária, toda a restrição comercial acabasse. A gente sabe que na prática não é assim. Ainda vão fazer alguns questionamentos. É natural que os países questionem, façam perguntas, indagações técnicas para se sentirem confiantes quanto à eliminação total do foco e aí a eliminação total das restrições. Ainda no último dia, 3 desse mês, foi confirmado um caso de gripe aviária em uma espécie de pato no zoológico de Brasília. Fávaro afirmou que não existe motivo para alarde com relação a esse foco. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo. O ministro Carlos Fávaro disse que as negociações com os países que bloquearam as importações do alimento produzido em todo o Brasil continuam. Segundo ele, uma redução significativa das restrições deve ocorrer após os 28 dias de vazio sanitário. Os bloqueios que estão em vigor são totais ou parciais, dependendo do país. Ou seja, alguns pararam de receber o frango produzido em qualquer estado e outros limitaram o embargo ao estado do Rio Grande do Sul ou ao município de Montenegro. A China, principal compradora do Brasil, suspendeu a carne de todo o país, assim como mais 20 países e a União Europeia. Outros 14 países suspenderam o Rio Grande do Sul e 4 somente Montenegro. Emirados Árabes e Japão, segundo e terceiro maiores importadores, limitaram a suspensão do frango brasileiro, apenas de Montenegro, o que gera um impacto pequeno. Os passageiros voltaram a enfrentar longas filas no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. O motivo desta vez foi uma operação padrão de auditores fiscais da Receita Federal que vistoriaram as bagagens dos passageiros. O movimento faz parte de uma série de protestos da greve dos auditores fiscais. A categoria reivindica há 6 meses aumento de salários para compensar perdas inflacionárias, que, segundo eles, acumula prejuízos desde 2016. Os agentes aumentaram a quantidade de inspeções, gerando filas e aumentando o tempo de espera. Além do aeroporto do Galeão, hoje também foi a vez do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. A estratégia começou no início da semana em Guarulhos e no Salgado Filho, em Porto Alegre. Na próxima sexta-feira, a previsão é que aconteça em Salvador, na Bahia. Alguns viajantes foram prejudicados em até 5 horas para passar pela Receita. No Galeão, os passageiros contaram que apenas um auditor fiscalizou as malas. A paralisação gerou prejuízos bilionários aos cofres públicos, pois 14 bilhões de reais em transações tributárias deixaram de entrar no orçamento da União. Na semana passada, uma assembleia rejeitou a primeira proposta para o reajuste do vencimento básico apresentada pelo Ministério da Gestão e Inovação, o MGI. Cerca de 95% dos votos foram contra a sugestão, por não completar todos os auditores e o reajuste ser inferior ao negociado com outras carreiras do serviço público. E a seguir, Brasil bate recorde de transplantes, mas quase 78 mil pessoas continuam à espera de um órgão. E a distribuição de comida é cancelada na faixa de Gaza no mesmo dia em que os Estados Unidos vetam na ONU cessar-fogo entre Israel e Hamas. O Brasil tem 6 milhões de empregadas domésticas, mulheres que deveriam estar protegidas por leis já existentes, mas que são desrespeitadas por pessoas que não fazem registro em carteira, pagam menos que um salário mínimo e exigem jornadas extensas. O jeitinho para muitos é dizer que são diaristas. O trabalho doméstico remunerado no Brasil continua marcado por condições precárias, sobrecarga e falta de garantias trabalhistas. Um estudo recente realizado pela Secretaria Nacional de Política de Cuidados e Família, em parceria com a Federação Internacional das Trabalhadoras Domésticas, revelou que 7 em cada 10 dessas profissionais convivem com um cansaço crônico, agravado pela ausência de direitos, baixos salários e longos deslocamentos diários.
salários. A pesquisa, que ouviu 665 trabalhadoras em diversas regiões do Brasil, aponta que o excesso de funções e a insuficiência de políticas públicas sobrecarregam ainda mais essas mulheres, especialmente as mães que sustentam sozinhas suas famílias. Atualmente, 57% das trabalhadoras domésticas são chefes de família, sendo que 34% são mães solo. Entre as profissionais negras, esse índice é ainda mais elevado, alcançando 80%, evidenciando a desigualdade racial que atravessa a categoria. Além das jornadas cansativas e das múltiplas funções acumuladas, muitas vezes sendo contratadas para realizar uma tarefa específica, mas assumindo cuidados com a casa, crianças e até pessoas acamadas. O tempo gasto nos deslocamentos também é um agravante. Muitas dessas mulheres precisam enfrentar até 3 conduções em horários de pico para chegar ao local de trabalho. O trabalho doméstico é a principal atividade da força de trabalho remunerada de cuidados no país, representando 25% do setor e englobando quase 6 milhões de pessoas. No entanto, essa relevância não se reflete em condições dignas. 3 em cada 4 profissionais atuam sem vínculo formal. A informalidade é ainda mais expressiva entre mulheres negras, das quais apenas 24% possuem carteira assinada, frente a 31% das trabalhadoras brancas. A renda também revela a precarização. Cerca de 65% das trabalhadoras domésticas recebem menos que um salário mínimo, proporção mais acentuada nas regiões Norte e Nordeste. Como resultado, 4 em cada 10 afirmam não ter tempo para si mesmas ou para qualquer forma de autocuidado. Laís Abramo, secretária nacional da Política de Cuidados e Família, afirma que muitas vezes essas mulheres cuidam de outras famílias, mas não conseguem cuidar de si mesmas ou da própria família. A ausência de serviços públicos de apoio, como creches em tempo integral e escolas com horários compatíveis, agrava a sobrecarga, gerando estresse e impedindo que essas mulheres tenham uma rotina menos sacrificante. Apesar dos avanços, com a aprovação da PEC das domésticas em 2013 e a Lei Complementar 150, especialistas indicam o fato de que a legislação brasileira ainda cria distinções entre mensalistas e diaristas, reconhecendo o vínculo formal apenas para quem trabalha 3 ou mais dias por semana para o mesmo empregador. Para muitos, essa diferenciação aumenta a precarização e deveria ser revista, como já ocorreu em outros países da América Latina, onde o trabalho doméstico é reconhecido independentemente da quantidade de dias trabalhados. A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em cidades do Sergipe, referente à Operação Sem Descontos, onde corre uma investigação que apura um esquema que cobrou ilegalmente mensalidades de aposentados e pensões do INSS. Os municípios sergipanos de Indiaruba e Umbaúba foi alvo das investigações que buscam ressarcir as vítimas das fraudes. O prejuízo chega a 6 bilhões de reais e a Terceira Vara Federal de Sergipe pediu que as ordens judiciais fossem cumpridas, já que as investigações estão espalhadas, pois os descontos que deveriam ter sido feitos atingiram pessoas em todos os estados. Em paralelo, a Advocacia Geral da União, a AGU, informou que a Justiça Federal autorizou o bloqueio de quase 24 milhões em bem dos investigados no esquema na última segunda-feira. A medida determinada pela juíza Luciana Raquel Tolentino Moura, da 7ª Vara Federal do Distrito Federal, representa a primeira decisão judicial entre 15 ações que já foram movidas pela AGU. A ação judicial ocorre de maneira conjunta entre a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, a CGU. No mês passado, a AGU já havia pedido o bloqueio de quase 3 bilhões em bens de 12 entidades e seus dirigentes, totalizando 60 réus. De acordo com a Advocacia Geral da União, essas entidades atuavam como empresas de fachadas, criadas exclusivamente para fraudar os beneficiários do INSS. Elas teriam feito pagamentos de propinas a servidores públicos, em troca de autorização para aplicar os descontos, sem autorização dos pensionistas e aposentados. Com um bloqueio de 142 milhões em 2 processos, a ação desta quarta-feira é um desdobramento da operação iniciada em abril, quando foram descobertas irregularidades relacionadas a cobranças de mensalidades associativas diretamente nos contra-cheques dos aposentados, sem o conhecimento ou autorização deles.
A lei da ficha limpa completou 15 anos nesta quarta-feira. A criação dessa lei representou um avanço significativo no combate à corrupção e na promoção de uma política mais ética no Brasil. A lei da ficha limpa representou um avanço significativo na política do Brasil. Sancionada em 2010, a Lei da Ficha Limpa completa 15 anos, com uma herança em disputa entre propostas no Congresso para flexibilizar regras de elegibilidade e entendimentos da Justiça Eleitoral que avançam na previsão legal. Tendo nascido a partir de uma grande mobilização popular, a norma concretizou o anseio antigo da sociedade de ver afastados da vida pública os políticos que comprovadamente não cumprem as normas que regem o país. A norma tornou mais rigorosa a uma lei complementar que já estabelecia limitações para candidaturas de políticos, ficha suja. Assim passou a funcionar como um filtro para que candidatas e candidatos que possam disputar uma eleição. Com a atualização da lei, veio o aumento do prazo das inexigibilidades para 8 anos, contados a partir do cumprimento da pena. Antes, os períodos de condenação podiam ser de 3, 4 e 5 anos. Outra mudança importante foi a desobrigação do trânsito em julgado da decisão judicial, ou seja, não cabe mais recurso para ver a inexigibilidade, exigindo apenas que a decisão seja proferida por órgão judicial colegiado. Em 7 eleições de 2012 a 2024, a Lei da Ficha Limpa impediu que mais de 6 mil pessoas condenadas se candidatassem a cargos políticos no Brasil, entre candidatas e candidatos a vereador, prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal e deputado distrital. A lei estabelece 14 causas de inexigibilidade, como abuso de poder econômico ou político, contas rejeitadas por irregularidade que configure improbidade administrativa, condenação à suspensão dos direitos políticos por lesão ao patrimônio político e enriquecimento ilícito, entre outras. Além dos efeitos práticos, a Lei da Ficha Limpa exerce papel educativo ao incentivar uma cultura de responsabilidade e ética na política e na sociedade, simbolizando a esperança como instrumento crucial para construir um futuro mais justo e transparente no Brasil. O Brasil bateu recorde de transplantes no ano passado. Mais de 30 mil procedimentos foram realizados e 5% a mais em relação a 2023. Apesar dos números positivos, o país ainda tem quase 80 mil pessoas nas filas de espera. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de 30 mil transplantes de órgão e tecidos realizados em um único ano. Em 2024, foram 30.300 procedimentos, cerca de 85% deles realizados pelo SUS, que destinou mais de R$ 1 bilhão e 400 mil à área no ano passado, que supera em 28% o valor de 2022. Os dados foram apresentados pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que também anunciou a incorporação de novas tecnologias e o reforço em estratégia para ampliar o acesso e reduzir desigualdades regionais. Entre as novidades está a inclusão do transplante de membrana amniótica no SUS, para tratamento de queimaduras, e a autorização de transplantes de intestino delgado e multivisceral, voltados a pacientes com falência intestinal irreversível. Segundo o balanço, os órgãos mais transplantados no ano passado foram córnea, rins, medula óssea e fígado. Apesar do crescimento, a fila de espera ainda soma 78 mil pessoas. Outro desafio apontado pelo Ministério é a recusa familiar. Apenas 55% das famílias entrevistadas autorizaram a doação dos órgãos. Para enfrentar o problema, será lançado o Programa de Qualidade em Doação para Transplante, que vai qualificar e monitorar as equipes responsáveis pelas entrevistas com familiares. A formação será feita em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje um decreto que vai impedir a entrada de cidadãos de 19 países em território americano. São lugares que enfrentam conflitos ou crises humanitárias. O objetivo, segundo Trump, será garantir a segurança dos norte-americanos. O bloqueio será total para algumas nações como o Irã ou o Afeganistão. Já para Cuba e Venezuela, haverá exceções. A medida entrará em vigor na próxima segunda-feira.
e a Fundação Humanitária de Gaza, responsável pelo retorno da distribuição de ajuda humanitária no território palestino, não distribuiu auxílio nesta quarta-feira. A Fundação Humanitária de Gaza, FHG, apoiada pelos Estados Unidos e por Israel, pede a Tel Aviv que aumente a segurança dos civis, após episódios recentes em que dezenas de palestinos que buscavam auxílio foram mortos em meio à retomada caótica de distribuição de ajuda humanitária em Gaza, após bloqueio israelense. A FHG afirmou que pediu ao exército de Israel para orientar o tráfego de pedestres, de forma a reduzir a confusão ou risco de escalada perto de posições militares, desenvolver orientações mais claras e melhorar o treinamento para apoiar a segurança dos palestinos. A organização anunciou nesta terça-feira um novo diretor, ligado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o anterior renunciar, argumentando que não conseguiria exercer a função com independência. Para o porta-voz da Secretaria-Geral da ONU, Stefan Dujarric, o modelo de distribuição de ajuda apoiado pelos Estados Unidos e Israel era uma receita para o desastre. Abre aspas. É inaceitável. Civis estão arriscando, em vários casos, perdendo suas vidas apenas tentando conseguir comida. Fecha aspas. A ONU culpa Israel e a ausência de lei no território palestino por dificultar a entrega de ajuda a Gaza e sua distribuição. Em rota de colisão com a Organização Internacional por conta do conflito, Tel Aviv, por sua vez, acusa o Hamas de roubar o auxílio enviado, o que o grupo nega. E os Estados Unidos vetaram a proposta para um cessar-fogo na faixa de Gaza. A medida foi votada pelo Conselho de Segurança da ONU, formado por 15 países membros. 14 votaram pelo fim das batalhas, mas, como os Estados Unidos têm poder de veto, tudo deverá continuar como está. E a seguir, o número de nascimentos no Japão cai para apenas 700 mil no período de um ano, em um país com uma população cada vez mais idosa. E arqueólogos brasileiros apresentam o que está sendo apontado como o tataravô dos dinossauros. A criação de novas micro e pequenas empresas no Rio de Janeiro geraram otimismo. Apenas no primeiro trimestre, o número aberto foi o dobro do mesmo período do ano passado. O estado ficou atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O Rio de Janeiro foi o quarto estado que mais registrou aberturas de pequenos negócios no início de 2025. De acordo com a sondagem feita pelo Sebrae Rio, só no primeiro trimestre do ano foram mais de 68,9 mil microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, o que representa 97% do total de novas empresas no estado, sendo a grande maioria formada por MEIs. Observando por regiões, a metropolitana concentrou cerca de 77% dos novos negócios abertos no estado. Entre os municípios, a capital do Rio liderou o ranking com certa folga, totalizando cerca de 31 mil empresas. E seguida, Duque de Caxias com 3,7 mil, Nova Iguaçu, São Gonçalo e Niterói, todas acima da marca dos 3 mil. Entre os segmentos que mais registraram aberturas, correspondendo a 80% dos pequenos negócios criados no período, logística e transporte foram os destaques, assim como saúde e bem-estar. Além desses serviços de alimentação, casa e construção e educação também chamaram a atenção. Os números geram otimismo com relação ao ano passado, em 2024, quando cerca de 137 mil pequenos negócios foram abertos no Rio ao longo do ano. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento da responsabilização das redes sociais por conteúdos ilegais postados pelos usuários. A ação foi iniciada em dezembro do ano passado e suspensa após o ministro André Mendonça pedir vista para análise do caso. A Suprema Corte volta a julgar também o recurso que discute o dever de fiscalização das empresas que hospedam sites na internet para a retirada de conteúdo sensível do ar sem a necessidade de ordem judicial. O tema está em discussão em 2 recursos extraordinários com repercussão geral. O recurso discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet Lei, que exige ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedores, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros.
A ação trata da responsabilidade civil de provedores de internet e de plataformas de redes sociais sobre danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. O colegiado vai discutir se essas empresas têm o dever de mediar publicações dos usuários e se é necessária ordem judicial para a retirada de conteúdo ofensivo do ar. O relator de um dos recursos, Dias Toffoli, votou pela inconstitucionalidade do artigo. O ministro defendeu que, nos casos de conteúdos ofensivos ou ilícitos, como racismo, as plataformas digitais devem agir a partir do momento que forem notificadas de forma extrajudicial pela vítima ou seu advogado, sem necessidade de aguardar uma decisão judicial. O ministro defendeu ainda que, em situações graves, as plataformas devem retirar o conteúdo mesmo sem a notificação extrajudicial. Toffoli entendeu que, se as plataformas digitais deixarem de agir, devem ser responsabilizadas. Relator de outra ação sobre o tema, Luiz Fux, também considerou que o artigo 19 do Marco Civil fere a Constituição. Da mesma maneira que Toffoli, Fux defendeu que a remoção de conteúdos considerados ofensivos ou irregulares deve ser imediata, assim que a vítima notificar a plataforma. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Seu voto propôs que a responsabilização deve ocorrer quando as empresas deixarem de tomar providências necessárias para remover postagens com teor criminoso. Um levantamento indicou que o Brasil lidera a lista de países com mais dados de internet vazados. O número chega a 7 bilhões de sigilos quebrados. O Brasil já estava no topo do ranking. O levantamento da NordVPN, gigante global de segurança cibernética, mostrou que o volume de vazamentos de dados brasileiros cresceu 250% em um ano. O país supera nações como Índia, Indonésia, Estados Unidos e Vietnã, que completam um grupo dos 5 primeiros colocados nessa lista. Em escala global, o número de cookies vazados passou de 54 bilhões em 2023 para mais de 94 bilhões no ano seguinte, um aumento de 74%. As grandes plataformas digitais concentram a maior parte dos vazamentos. O Google lidera com quase 5 bilhões de registros comprometidos. Na sequência, aparecem YouTube, Microsoft e Bing, todos com 1 bilhão de divulgações indevidas. Os cookies não contêm somente informações sem importância. Entre os dados expostos estão nomes completos, endereços de e-mail, senhas, cidades e até mesmo endereços físicos dos usuários. O estudo também identificou que 38 tipos de ataques cibernéticos foram usados para roubar as informações. O Headline lidera a lista. Ele foi usado para 41 bilhões e meio de vazamentos. O número de nascimentos no Japão ficou abaixo de 700 mil em 2024, segundo dados divulgados pelo governo nesta quarta-feira. O país, com 123 milhões de habitantes, tem, segundo o Banco Mundial, a segunda população mais envelhecida do planeta. Segundo os dados divulgados pelo governo, o Japão enfrenta uma crise demográfica severa. Em 2024, o país registrou o menor número de nascimentos de sua história, com apenas 686 mil bebês nascendo, uma queda de 41 mil em relação ao ano anterior. Este é um marco preocupante, pois pela primeira vez desde o início dos registros em 1889, o número de nascimentos ficou abaixo de 700 mil. A taxa de fertilidade também atingiu um nível historicamente baixo, com 1,15 filho por mulher em 2024. O primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba expressou sua preocupação com o que descreveu como uma emergência silenciosa. O país enfrenta uma crescente escassez de mão de obra devido ao envelhecimento populacional e à baixa taxa de natalidade. Em 2024, o Japão registrou 1.600.000 mortes, um aumento de quase 2% em relação ao ano anterior. A política rígida contra a imigração agrava ainda mais a situação, pois não há trabalhadores suficientes para substituir os que se aposentam, impactando negativamente a economia e a sustentabilidade da previdência social. Para enfrentar essa crise demográfica, o governo japonês está implementando uma série de medidas destinadas a incentivar o aumento de natalidade. Entre as propostas estão a adoção de horários de trabalho mais flexíveis, permitindo que casais passem mais tempo juntos, e incentivos financeiros para ajudar as famílias a sustentar seus filhos.
A expectativa é que essas iniciativas possam reverter a tendência de queda nos nascimentos e contribuir para a estabilidade econômica do país. Mas a eficácia dessas medidas ainda está por ser comprovada. O custo de vida crescente continua a ser um desafio significativo para as famílias japonesas, que muitas vezes hesitam em ter mais filhos devido às pressões financeiras. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul descobriram fóssil de uma nova espécie de dinossauro que viveu no Brasil há aproximadamente 237 milhões de anos. Segundo os especialistas, essa espécie seria o equivalente ao tataravô dos dinossauros. A nova espécie, chamada de Itaguira oculta, foi descrita por paleontólogos brasileiros e argentinos a partir de fósseis coletados em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e armazenados por décadas na coleção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A pesquisa foi publicada no periódico científico Scientific Reports e revela que o fóssil de 237 milhões de anos é um dos mais antigos já encontrados da linhagem dos ornitísquios, a ordem dos dinossauros herbívoros, podendo até mesmo ser o primeiro deles. O achado sugere uma presença contínua dos silessauros no território sul-americano ao longo do Triássico, preenchendo um intervalo pouco documentado de 240 milhões a 233 milhões de anos atrás. De acordo com o paleontólogo responsável pela equipe de pesquisa, a descoberta preenche um hiato temporal crítico e sustenta a ideia de que os silessauros podem ser os primeiros representantes da ordem dos ornitísquios. Além da Universidade Federal de Santa Maria e do Museu Nacional, participaram do estudo pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Pampa e do Museu Argentino de Ciências Naturais, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e do projeto INCT Paleovert. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.